Antigo Testamento, no livro de Shemot, os nomes, conhecido no Ocidente como livro do Êxodo. Há uma passagem bastante interessante, profunda em seu significado, plena de códigos, porque sabemos todos que não há nenhuma escritura sagrada, de nenhuma cultura, de nenhuma tradição, de nenhum povo, que não transcenda em seus códigos mais profundos a aparência, a vestimenta, os fatos relatados sob a forma de uma história, e que remanescem em pequenas frases, em palavras, e na sua essência maior, mesmo em letras. Nos retiramos aos Vedas, aos Sutras budistas, às Suras alcorânicas, ao alfabeto que compõe o que para nós é conhecido como Novo Testamento. E podemos aí seguir em todas, indistintamente, porque tudo nesse universo guarda um código profundo, como camadas que se revelam à medida em que, num movimento quase paradoxal, se aprofunda e ao mesmo tempo se expande a consciência do ser, cada um de nós. Porque todos somos frutos de uma emanação unificada do Criador, o sagrado, que transcende a qualquer definição ou conceito, mas se manifesta com expressão poderosa através da consciência e se abstém das estruturas de definição para sentido, para fazer viver dentro de si a sua presença. No Antigo Testamento, pois, há uma passagem em que Miriam, irmã de Moisés, e Moshe, e Aaron, seu irmão, se valendo da má palavra, julgam, condenam e usam da palavra para repreender ao seu irmão, Moshe, por ter tomado uma mulher midianita. Imediatamente após o uso dessa palavra, a lepra toma o corpo inteiro de Miriam, que fica coberta de uma camada branca, caracterizando a doença marcásica, abdicando dos códigos mais profundos. Vamos àquilo que nos interessa, porque, movido pela consciência profunda, que naquele instante habitava em toda a plenitude em seu ser, Moshe expressa apenas uma frase, olhando sua irmã com profunda compaixão, demonstrando com clareza a relação que havia entre o uso da energia da palavra que condenava e julgava e o aparecimento daquela lepra. Ele levanta o seu ser inteiro, a sua consciência inteira ao alto e diz: El Narfala, Senhor, cura.
Tal poder, disparado pela consciência de Moshe, aliada às estruturas vibratórias que tais palavras e letras condensavam, curam imediatamente a Miriam. Arão, também por sua vez, é curado num ensino mais profundo para entender o quanto somos criadores da própria realidade, equilibrada, harmoniosa ou não. Passam-se mais de 1000 anos. E vamos ter uma consciência crística novamente levantada na Galileia, na figura do Rabi Yoshua ben Yosef, Jesus, filho de José de Nazaré, que expressando esta consciência que também habitara em Moisés, e deixando claro a todos aqueles que o seguiam que esta consciência não era privilégio de qualquer ser, mas que era a essência divina, o ser messiânico ou crístico que vivia oculto dentro de cada um, caminha pela terra de Israel, curando, transformando, curando em níveis profundos, curando doenças imediatas, demonstrando que a cura se expressa em muitos níveis. E tal como Moshe proclamara a ela, Senhor, Narfana lá, a cura, eleva também os seus olhos e na cura mais perfeita ressuscita a Lázaro, dizendo ao Senhor: eu sei que me ouves e te agradeço já. E proclama: Lázaro, vem para fora. Da mesma forma, repete inúmeras vezes àqueles que o buscavam aflitos, tomados pela lepra, pelas obsessões graves: a tua fé te curou. A Zaqueu, que sobe num sicômoro aflito por vê-lo, devido à sua baixa estatura, que chega a ele e diz que a partir daquele momento ele se curaria da doença da ganância, da doença do ego desnorteado por querer apenas para si mesmo. E Yoshua diz: hoje janto contigo, porque festa se faz mais uma vez na casa de um pecador. O trabalho de toda a consciência que desperta é um trabalho de cura. Seja qual for a desarmonia de uma doença física, de uma doença psíquica, de uma situação de carência, seja qual for, a cura se faz quando a consciência se conecta à sua fonte, à sua essência, que é o Espírito. A matriz de onde tudo promana, onde tudo vive, de onde nada se separa, ainda que pensemos ao contrário, por séculos, por milênios, construindo castelos e castelos de ilusão, até que desabem para recriarmos ou retornarmos ao seio do Criador, onde apenas luz, onde apenas plenitude, onde apenas cura existem.
Allan Kardec e outros estudiosos. No século XIX, à luz dos novos conhecimentos, e podemos colocar muitas aspas em novos, lidos numa outra linguagem, demonstrava que nenhum desses curadores operara fora de leis da criação, porque não havia apenas as leis que pensávamos existir, outras e tantas outras. No infinito processo escalar se manifestam, e nos estudos de Kardec e de tantos outros ficou claro a importância da cura que se processava pelos meios, que na verdade são os meios que sempre a manifestam. A linguagem científica enriqueceu conceitos, relembrou outros, mas o fato é, todas as linguagens falam da mesma e única verdade. O Espírito é a fonte e é a expressão de tudo. E relembrando mais uma vez o Cristo, em suas palavras imortais, recordemos: buscai primeiro o Espírito, todo o mais virá de acréscimo. Não temos feito isso, mas sempre é hora. Não há passado, não há peso kármico, não há condenação ou julgamento que prevaleça. Porque também assim Paulo diz: é chegado o tempo da salvação, e o tempo da salvação é agora. Inspirado pelo Espírito, Paulo não determinava um dia em sua época, hoje ou amanhã, ou agora é o agora. E esta frase valerá em toda a plenitude quando decidirmos que é chegado o agora, é chegado o tempo da salvação, é chegado o tempo da cura. E curados, podemos nos transformar em curadores. Essa é a mensagem que ressoa por todos os tempos e que agora, em voz mais forte, os tempos em que o planeta se prepara para o despertar, chama cada um a se pôr de pé, como o filho pródigo, e buscar o Espírito. E a paz esteja. Todos, sejam muito bem-vindos nessa casa. Nossa igreja, e vocês também. Os de sempre, os de primeira vez, aqueles que nos encontram, vamos mais um ponto hoje. Fiquei devendo isso na semana de Pinchas, na verdade, com essa coisa de Copa do Mundo e tudo mais.
mas independente de a gente estar teoricamente fora do tempo vibratório, em razão, para quem não conhece, uma parte, um estudo, né, que se faz dentro da Kabbalah, da Torá, onde se analisa um evento histórico que tem toda uma relação profunda e pura, e a história, que aparentemente é uma história inclusive agressiva, ela é toda codificada em função de cura, de restauração, de transformação, e ela aconteceu na semana passada, mas como a gente sabe que o tempo é absolutamente relativo, então vamos falar de cura pelo Espírito hoje. Contam. Você tem. Desculpa, Valéria. Boa noite a todos aqueles que estão seguindo a nós pela internet. A gente ainda está iniciando nesse trabalho. Sejam bem-vindos vocês também. Estejam conosco, porque não há divisão de espaço, de tempo. A gente sabe que essa história de localidade já foi pelo espaço há muito tempo. Então vamos lá. Aqui já sala de baixo. Sim, já sala de baixo, bem lembrado, Paulo. Então sempre conosco, que a gente, ao falar de quem está longe e não está, fala de quem está perto e está. Oi, boa noite. Boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. O recado é simples. Essa semana é semana de psique, pronto socorro das irmãs Clarissas, que funciona na sexta-feira. As senhas são distribuídas de 1h30 até as 4 da tarde. Quem já veio, volte, retorne. Quem ainda não veio, que puder, venha conhecer. E quem quiser saber mais o que é exatamente isso, é só perguntar a gente lá embaixo. Tá? E o recado número 2 é que estão abertas as inscrições para o retiro espiritual. O retiro vai ser no dias 23, 24 e 25 de novembro. São 3 dias que a gente se encontra, se reúne. O Luiz certamente pode falar mais sobre o retiro. E também, quem quiser mais informações, é só falar com a gente lá embaixo. Esse ano, como todos os anos, a nossa busca nesse encontro é de crescer em consciência, crescer em habilidades, no sentido de conexão com o movimento todo, que fica muito claro hoje, né? Se estende pelo planeta inteiro sob a forma de uma rede, conexão absoluta entre consciência, pensamento daqueles seres que estão buscando despertar. E nós nos incluímos dentro deles, né, desse número. Essa consciência coletiva, enquanto ela vai, ao momento em que ela vai se unificando, ela vai se expressando com toda a plenitude. No momento em que essa unificação atingir realmente um estado, vamos chamá-lo assim, crítico, no sentido crítico de reação em cadeia, o processo que hoje é submerso, que não tem muita aparência, ao contrário, que é dado a aparência pela mídia, seja pela mídia tradicional, seja pelas novas mídias, é tudo aquilo que é negativo, e isso nos mobiliza muito. Aliás, hoje depois quero falar um pouquinho a respeito sobre um aspecto não disso, mas ligado a isso, antes da gente conversar sobre tudo. E esse processo, quando despertar, vai fazer com que o planeta entre realmente num novo patamar. E Mendes é para nós essa marca anual onde a gente intensifica esse trabalho juntos, né? São 2 dias, na verdade, e meio, porque é a sexta-feira desde meio-dia até o domingo, meio-dia, né? Então, mas é muito intenso. Isso eu posso assegurar para vocês, que quem esteve lá ou quem está lá, né, que ele sabe que parece muito mais e muito menos ao mesmo tempo, né? Voa e ao mesmo tempo com intensidade no estômago, porque não somos nós. Esse ano o tema é aprendendo a viver pela fé, no sentido prático de que o que seja viver pela fé não tem nada a ver com uma afirmação pura simplesmente religiosa, não tem nada a ver com fé encarada apenas no sentido de crença. Não é viver para acreditar em algo, é viver para realizar algo. A fé verdadeira, ela é extremamente ativa, ou como dizia um dos grandes emissários que esteve aqui no mundo no século passado, Humberto Roder, é uma passividade dinâmica. Eu gosto desse termo, porque no fundo você não está
Quando tem fé operando nenhuma força aparente, você está se mexendo, fazendo. A fé é um estado. Então, passivo, só que extremamente dinâmico. E dinâmico significa ativo, em grego. Dinâmico da força, movimento. Né? Bom, falta um. Vamos lá. E nós vamos fazer um seminário em agosto, viu? Depois a gente vai anunciar para vocês aí. Tá marcado, vamos só, a gente só está acertando aqui para ver, mas vai ser na primeira quinzena de agosto. Só acertar os dias. E o tema, esse tema, por exemplo, de hoje é um tema que você abordar, é uma ousadia abordar isso nesse tempo que eles têm. Então, eventualmente pode ser que a gente associe ao tema do seminário esse tema de hoje da cura pelos espíritos. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Antes de a gente entrar no tema, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu acho que é importante, porque a gente está bem no calor da história. Vocês todos, logicamente, o mundo inteiro, está a par do evento que ainda está ocorrendo lá na Tailândia, né, com aquelas crianças que foram atrapadas lá na caverna, e estão saindo aos poucos, graças a Deus. E eu queria fazer uma observação interessante, que a gente se autoanalise como comunidade, no sentido de comunidade planetária. Um evento com absoluta razão mobiliza o planeta inteiro, bilhões de pessoas, Índia, tempo, né, voluntariado, para buscar 13 meninos, se não me engano, né, 12, entraram lá dentro de uma caverna. Maravilhoso isso. A reflexão é a seguinte: que força que move, de repente do nada, bilhões de pessoas para orarem, para fazer correntes, para mandarem voluntários, para se mobilizarem, para levar a ação a efeito? Certamente eles vão ser salvos. Que força é essa? Essa força, por acaso, ela só existe quando 13 meninos, dignos de toda essa nossa compaixão, entram numa caverna com seu pé, 12 mais um, e de lá vão sair depois que ficam ali presos e mobilizam a emoção do mundo inteiro. Essa força só existe nesse momento. Ou ela existe oculta dentro de nós a qualquer momento, a gente ser despertado sob o nosso próprio comando, para que eventos talvez não espetaculares quanto esses, mas eventos que ocorrem por todo o tempo, por todo o momento, no mundo, a todo instante, a todos os dias, em todos os lugares, e que são também eventos que deveriam mobilizar a nossa compaixão de alguma forma. Vejam bem, é importante que a gente deixe claro que a gente não está fazendo uma comparação no sentido exclusivo, no sentido de dizer faça isto e não faça aquilo. Essa mobilização é muito bonita, e ela é tão bonita como exemplo que devia nos dar a consciência como humanidade inteira, que mobilizou tudo, mobilizou a mídia, mobilizou a compaixão das pessoas. Foram dados nomes, caras a essas crianças. E aqueles milhões de sem cara, sem nome, que morrem todos os dias, em todos os lugares, né? Em eventos tão dramáticos quanto esse, mas que não vem uma força mobilizada, como no caso pela mídia, né? E que mobilizou isso tudo para que se procedesse à salvação dessas crianças. Isso foi um ápice de força, uma concentração absoluta de força, com bilhões de criaturas no planeta inteiro por uns dias. Vejam a energia que isso foi capaz de mobilizar. Quando aquele menino morreu afogado, né, esse drama que permanece
o tempo inteiro na travessia do Mediterrâneo, os imigrantes que saem da África e morrem todos os dias, né, de 100 a 150 pessoas em alguns momentos. Aquele menino chamou a atenção, ele fez um nome, o mundo inteiro se mobiliza. Mas nós vemos como nossa consciência, e isso aparentemente não tem muito a ver com o nosso tema, mas ela se mobiliza por altos e baixos. Ela se mobiliza por forças que a gente, no primeiro momento, não sabe nem de onde vem, mas de repente está todo mundo mobilizado, e mobilizando uma força que todos nós temos. A compaixão é tão real a ponto de fazer com que tudo isso possa ter um bom sucesso. É claro que a gente não tem nem condição de manter um estado desses de conexão o tempo inteiro para tudo que acontece no mundo. Mas talvez para cada um de nós que se mobilizou efetivamente, porque certamente o que nos mobiliza é aquilo que nos lembra assuntos pessoais. Crianças, né, nos falam dos nossos filhos, das pessoas ligadas, e como se mobiliza. Mas os grandes mestres nos vão fazer entender com as suas lições que a gente tem que ir aprendendo aos poucos a largar esta compaixão, ainda que não seja nesses ictus, né, de energia absoluta e absurda que é mobilizada de repente, mas ainda que isto seja aos poucos, que nós venhamos a mobilizar a nossa compaixão o tempo inteiro para que ela possa atingir um nível não igual, mas com algum grau de semelhança, que aos poucos vai dissolvendo esse mar de eventos que acontecem todos os dias aqui perto da vida, e que mobilizam coisas que nós não sabemos, mas que sabemos que existem. Então, eu acho que uma das grandes lições desse evento é mostrar o poder que existe dentro da alma humana de realizar coisas em relação a Deus. É claro que existem interesses mil que mobilizam isso, inclusive o fato da notícia, né? Está ali, você precisa, não importa o que mobilizou. O que importa é que isto aconteceu, e acho que para nós todos nos debruçarmos sobre isso, para entendermos a capacidade que temos, quando entendemos e procuramos realizar o potencial de compaixão que existe dentro de nós o tempo inteiro, como esse, na verdade, é o grande caminho da salvação do mundo. A gente sabe, e é sabido, né? Por exemplo, que o dinheiro que se mobiliza no mundo, num dia, nos mercados financeiros, mataria a fome do planeta inteiro, sem nenhum problema. Mas ainda não foi aí que a coisa tocou. Mas aqueles seres que vão estruturando dentro de si a compaixão vão se não transformando, porque não é uma transformação, vão se recriando no sentido de voltar ao seu estado natural. Isso também é cura. Isso também é cura. Aliás, é o que a gente quer falar hoje aqui. Eu vim cheio de anotação, porque acho que, e vou repetir, o tempo é curto, e a gente até gostaria que a gente pudesse. E aí eu já estou pensando no seminário ser cura pelo Espírito, porque tem muita coisa que me foi passada, bem interessante para que a gente possa entender. E eu vou começar falando assim, para alguns de vocês talvez não saibam, eu sou médico de formação. E eu fui formado em uma faculdade de medicina clássica, daquelas assim, em que a medicina materialista impera de alto a baixo, apesar de ainda ser naquela época algo, eu acho que não tão mecanizado como hoje, paradoxalmente mecanicizado como hoje a medicina, né, oficial e acadêmica está. Mas enfim, e aí eu me lembro que no primeiro ano eu recebi uma aula, uma matéria chamada, eu não me lembro se medicina social, uma matéria básica do ciclo básico, em que se definia saúde e definia-se doença. Vamos lá para o lado da saúde. O que era saúde? Então, saúde é um estado, dizia lá a matéria, de bem-estar físico, psíquico e social. Essa era a definição de saúde. Baseada em quê? Vou comentar isso com vocês. Eu, naquela época, não tinha nenhuma atividade espiritual ostensiva, fui ter isso depois de formado, apesar de ter sido criado no berço da minha avó materna, e ver isso todos os dias, e para mim era uma realidade. Mas eu não tinha nenhuma atividade ainda, em nenhum campo de espiritualidade. Mas para para assim, ok, bem-estar
físico, psíquico e social. Psíquico, ok. Mas esse conceito era baseado em algo que ainda para hoje, para a ciência médica, ou aquela que se propõe a curar, e aí nós estamos restringindo a palavra cura, simplesmente as doenças que se manifestam no corpo humano, físicas ou psíquicas, há uma definição de matéria, de mecanicidade de matéria que já tinha morrido há muito tempo. Estamos falando em final de década de 70, desde o final do século XIX, que a matéria já tinha sido absolutamente decodificada, desmobilizada no seu conceito por Einstein, por todos aqueles que depois trouxeram a mecânica quântica à luz. E eu pensava, e o espiritual? Onde é que anda nisso? Não é um pensamento de um acadêmico de medicina. E quando a gente for falar desse tema, o último voltou. A memória, o estado, a gente entender, quando a gente fala de saúde, na sua contraface, que nós chamamos de doença, é importante que a gente entenda, hoje, com todas as condições que temos, por todas as linguagens que foram desenvolvidas, e principalmente as linguagens mais modernas, o que nós chamamos de espírito, ou fator espiritual, tem que entrar nessa definição. Aos poucos, vai entrar. Mas o que a gente quer dizer com fator espírito ou fator espiritual? Até porque, como as linguagens se sobrepõem, a gente pode passar a confundir a parte com o todo, a linguagem com a essência. Então, o grande primeiro aviso, e aí eu vou pedir permissão para vocês para olhar nas minhas anotações, que esse conceito de bem-estar que agrega ao espiritual, ele leva a uma outra definição de bem-estar mais alta, mais profunda, que se aproxima muito de um conceito que foi vivido, ensinado e deixado como legado por todos os grandes avatares que passaram pelo planeta. Um conceito que vai à bem-aventurança, e não só ao bem-estar. Quando Jesus diz e proclama, vamos dizer assim, as suas afirmações do Sermão da Montanha, quando ele usa a palavra bem-aventurados, em inglês, bliss, quer dizer, que é um sentido, uma palavra só, mas o bem-aventurado é um estado de consciência aonde você começa a voltar da prisão em que nós estamos todos numa prisão consciencial, uma prisão de referências muito curtas e por isso mesmo, até a nossa ciência patina dentro dessas definições que privilegiam a matéria pura e simplesmente em todos os sentidos. A medicina é uma delas. Mas que, ao mesmo tempo, a própria ciência hoje, por força dos seus próprios movimentos, que ela não pode mais controlar, foram empurrando para esse lado onde a palavra espírito vai ganhando conotações muito amplas que nos levam de encontro a tudo aquilo que as tradições espirituais, não gosto de falar a palavra religião, nos trouxeram ao longo do tempo. Isso nos dá um cabedal de informação, de possibilidades, para trabalharmos aquilo que nos interessa, que é o conceito de cura, muito maior, mas muito maior mesmo, do que aqueles que restringem hoje a medicina, por mais que as parafernálias técnicas dela hoje não assustem, mas nos encantem. Por mais que essas parafernálias nos encantem, elas caminham numa linha horizontal. Haverá um momento que essa linha horizontal vai se aprofundar e vai chegar ao espírito. Mas hoje é possível que nós entendamos cura num nível muito amplo e entendamos o espírito como fonte de todo um processo de cura e possamos entender como a doença, agora falando da sua contraface, se manifesta na nossa vida. Por quê, onde e de onde vem? Bom, vocês viram que você está correndo para o seminário. Não é coisa que a gente falar aqui uma hora, ainda querendo ouvir, ainda querendo deixar material prático de trabalho. Mas vamos lá, há pequenos conceitos. Hoje eu ia pedir para baixar a árvore da vida, mas pode, mas eu não quero usar porque para ficar parecendo que você está se referindo sempre a Kabbalah. Eu tomo o maior cuidado com isso aqui, porque é o seguinte,
vamos já não. Vou fazer uma coisa mais simples, mais simplória quase. Aqui. Eu tenho repetido isso aqui com alguma frequência. Para aqueles que estão conosco mais tempo já ouviram isso, mas acho que não há problema para quem não está. A gente tem, na verdade, o nosso estado hoje de percepção da criação. A maior parte disso passa só pelos sentidos físicos, mas nós já temos, principalmente nós que buscamos espiritualidade, que estamos aqui, se estamos aqui é por isso. Aceitamos que essa criação fica lógico para nós que não está restrita mais àquilo que aparece a nós pelos sentidos físicos e pelos conceitos vinculados a esses sentidos físicos, inclusive os conceitos científicos. Né? A gente sabe que tudo hoje tem uma participação absoluta daquilo que chamamos de consciência. E é importante que a gente mexa um pouquinho nesse conceito, porque não é apenas a consciência no sentido de como nós aqui vivemos, é a consciência de estarmos despertos, de sabermos que temos uma individualidade, que temos memória, que temos instrumentos que nos relacionam. Isso é a definição de consciência, e para a ciência física, para a ciência materialista, a consciência é um epifenômeno, é um fruto secundário a reações químicas que acontecem no cérebro. Esse é o cúmulo do materialismo. A consciência, para a ciência, para o filósofo, para qualquer pessoa que acredite na realidade da matéria e que matéria é o único componente do universo, a consciência é um epifenômeno, é um surge das reações químicas no cérebro. Isso é um absurdo. Até em termos de lógica é um absurdo. Né? Só para vocês entenderem a brincadeira de lógica, isso surgiu em Princeton, na década de 50. Imagine um neurocirurgião, hoje pode, com um robô que opere o seu próprio cérebro. Acordado, então ele vai operar lá um tumor no cérebro dele. Quem está operando? É o cérebro ou é a consciência que está olhando o cérebro? Essa é uma brincadeira lógica interessante. Mas o fato é que consciência, então, não é só isso. Nós estamos falando de consciência aqui como algo amplo, e não é passivo, não é apenas um fato no sentido de um estado, mas é um estado, novamente, dinâmico. A consciência é algo, portanto, nesta definição que a gente vai trabalhar, que precede a toda a existência. A consciência, portanto, está vinculada radicalmente no sentido de raiz à essência, ao ser. E isso é poder, porque se do ser, da consciência, emana toda a existência, ali dentro desta definição, desse estado, ou do que nós estamos chamando de consciência, que inclui a nossa, mas que transcende muito a nossa, ou seja, nós não estamos ainda conectados a esse estado, mas ele ocorre, dali, desta essência, nasce toda a existência. Do ser vem o existir. E a consciência, portanto, precede a toda manifestação criadora que nós podemos, no nosso estado hoje de percepção do universo, que cada vez cresce mais e mais, nos espanta, conceber nesse instante. Portanto, consciência tem muito e tudo a ver com aquilo que nós chamamos do divino criador. Eu vou colocar essa palavra aqui, mas eu vou colocar e vou apagar por uma razão, e por uma só razão, para que a gente não entenda que ela esteja separada, desconectada do seu existir. Desta essência, para simplificar bem a história, emana o existir, e nós sabemos hoje que o existir ou a existência está vinculada a dois grandes processos. Eu não fiz agora a diferença do que eu tinha feito aqui, mas vai sair assim. Energia. Energia é necessariamente vibração. Isso é chancelado hoje pela ciência material. Nós que conhecemos a energia como estrutura da própria matéria, Einstein traz naquela equação simplificada M igual a mc ao quadrado da velocidade da luz, mas a massa dá o quantum de energia que existe dentro de qualquer estrutura que nos aparece como matéria. Então, esse processo de emanação da consciência leva
a existência do que nós chamamos de energia, que não é mais um conceito apenas, é algo real. Só para a gente ter ideia, para a mecânica anterior, para a mecânica newtoniana e para as mecânicas que a precederam, a energia era algo que era intangível. A energia era apenas fruto de algo que acontecia. Hoje você sabe que energia é existência, é precedência à matéria. E energia é igual a vibração, tudo vibra. Inclusive hoje os conceitos de física vão primeiro para a vibração, para depois chegar à energia. Quando se fala das supercordas, que são as estruturas primordiais que vão dar origem às partículas subatômicas e, por sua vez, a tudo que existe na forma de matéria, se fala primeiro de algo que vibra, como uma corda de um instrumento sonoro. A corda vibrando emite um padrão vibratório que vai gerar os elétrons, os prótons, os nêutrons, os átomos, tudo que nós conhecemos que existe. Então, tudo que existe emana da consciência. Eu vou apagar aqui para poder dar lugar ao que a gente quer trabalhar, olhando o relógio todo o tempo. Para que a gente entenda, talvez eu consiga fazer o desenho pelo menos parecido com o que eu tenho aqui. Tenham paciência, por favor. Isso que eu falei aqui, até porque uma questão de que nós estamos vinculados ao universo físico, nos refere ao universo físico. Mas entendam que eu estou falando de consciência. Não precisava ter apagado essa palavra. Aqui está ela escrita de novo. O desenho que eu... Aqui, a consciência está no seu estado. Eu criei aqui uma barreirinha para mostrar que a consciência precede a tudo. De repente ela abre as suas fronteiras, emana, esse tempo de retardo entre o desenho e a fala me lembra as aulas de professor. Isso aqui me dá uma agonia, porque a gente não está no meio de uma aula aqui. Me desculpem, mas o fato é, emite e emana vibração e energia. Só que isso aqui, esta primeira emanação, onde a consciência se abre e se integra no existir, onde a essência entra em dinâmica imediata com o existir, com a emanação, não é o nosso universo físico. É um nível de energia, é um nível de vibração muito superior àqueles que nós conhecemos como as estruturas vinculadas ao universo e à matéria física. A luz, por exemplo, que é a matriz de tudo, a luz física, que por sua vez condensada, quando fala luz, a gente está falando de luz visível, ultravioleta, né? Raios gama, raios cósmicos, isso tudo é luz, a gente só não enxerga. Então essa luz que condensa a matéria, aí eu quero que vocês entendam. Agora vou tentar fazer essa figura, não ficou bonita, mas vamos tentar fazer ela igual. Pelo menos dá para entender que a gente está falando de um movimento escalar, de emanação progressiva, de desaceleração do padrão vibratório, e o universo físico está aqui. Ou seja, a consciência permanece, por isso eu botei essa bolinha aqui, o tempo inteiro descendo a escala, até chegar ao padrão onde nós estamos hoje, nesse instante, usando um corpo energético sob a forma de um corpo material, num universo físico. O que aconteceu aqui? Na nossa história universal, não apenas na nossa história planetária. E aí não me perguntem, porque eu estou longe de saber a razão. O Criador sabe e a gente ainda está muito longe de saber os detalhes mínimos de como esse processo se deu, por que se deu, por que a origem do que nós chamamos bem e mal. Nós temos pistas, sinais, que são as escrituras. O bem e o mal, as escrituras não são entidades reais, são entidades frutos da separação de polos que deveriam estar dinamicamente em movimento, unidos,
Quando separa uma coisa da outra, uma coisa vira bem, outra vira mal, e depende do ângulo que a gente olha. Ok? O universo físico onde nós vivemos obedece a uma escala que reproduz em total perfeição a esta consciência cósmica transcendente que vai descendo até cada ponto da criação. Seja uma criatura humana, seja um animal, seja um vegetal, seja um mineral, seja uma partícula, ali está consciência, em algum grau. E se nós entendemos isso, nós somos capazes de manobrar consciência, porque todo o processo de cura, no final, se resume a manobras de expansão e de emissão de padrões de consciência, que vão se expressar em padrões de energia e em padrões de vibração. Aqui está o universo físico, e eu volto àquela história. Em algum momento da nossa história universal, nós criamos uma falsa barreira aqui. E nos achamos desconectados de todo esse resto. E passamos a viver, e agora vamos só nos restringir ao nosso planetinha. Não fica muito grande a comparação. Mas essa história se reproduz certamente na história do universo. O nosso planetinha aqui, o que acontece? Vive um estado de consciência, que acabamos de falar de um assunto aqui para mostrar isso. Um evento é capaz de mobilizar a consciência coletiva de uma forma tão intensa, e por que isso não acontece em outros graus ainda no nosso dia a dia? Porque nós não estamos ainda dentro de um estado de consciência que nos permita isso. Nós trabalhamos em picos e vales, com ondas. Ora bem, ora mal, ora aqui, ora ali, alternando o nosso processo, mas sem harmonia. Isso é gerador de doença. Doença no sentido amplo. Aí eu volto lá àquela história do primeiro ano. Bem-estar físico, psíquico, social. Porque nós presos aqui, a gente acredita que só existe a matéria. A gente acredita que existe a matéria. A matéria é apenas uma expressão desse processo. Está lá. Hoje, isso que a gente toca aqui é apenas uma estrutura que pode, sim, perfeitamente ser modificada imediatamente por uma consciência expandida. Nós estamos presos aqui, mas não estamos desconectados. Essa prisão é apenas uma ilusão. O trabalho de cura está em mostrar... Agora eu vou fazer um parênteses aqui que eu tinha feito. Muito bem, vamos lá ver como eu fiz. Legal. E esse é o conceito que eu quero dar a essa palavra. Isso tudo aqui, consciência, energia e vibração, consciência, energia e vibração, consciência, energia e vibração, consciência, energia e vibração descendo em escala, nós poderíamos tentar definir. E agora vem a definição que eu quero dar a esta palavra. A gente usa muitas conceituações para essa palavra. Isso? Espírito. Consciência, energia, vibração e, por conseguinte, tudo, inclusive que aparece para nós como matéria, é espírito. Esse é o conceito que a gente quer trazer para essa palavra. Porque ele vai nos auxiliar muito a entender os processos de desarmonia que geram a doença, os processos de volta à harmonia, à restauração que caracterizam a cura. Seja a cura, e é isso que nós vamos tentar abordar aqui rapidamente, para que a gente possa ter o tempo do prático, feita pelo próprio indivíduo, uma autocura, seja a cura feita por um terapeuta. E aí tem muita coisa para a gente falar. Voltemos à história da cura hoje, no século XXI, no Ocidente. Porque a história da cura, ela se expande por todas as experiências de todas as civilizações que desenvolveram métodos de percepção, e por incrível que pareça, hoje em dia, os conceitos modernos, né, que a física, principalmente a física vinculada ao que a gente chama hoje da física quântica, vão levando de encontro a percepção de que existe algo além da matéria física, claramente.
E que esse algo é extremamente importante nos processos que guiam, que geram, que condicionam os movimentos que a matéria física faz no universo, inclusive os movimentos dentro de nós, quando se apresenta na forma de doença, por exemplo. Vamos focar nisso. O que a física quântica hoje mostra é que temos estruturas além. E essas estruturas além, e por isso daí surgiu toda a história do campo quântico, né? Campo quântico, que a pessoa tem que se ligar no campo quântico, é aquele campo quântico que vem toda a história, e a gente confunde achando que isso é algo novo, que não tem ligação nenhuma com o conhecimento que era taxativo, era conhecido por todas as civilizações que passaram pelo planeta, só que em outra forma de linguagem. Quando eu tenho um processo de patologia num corpo físico, vamos guardar para isso, eu não quero entrar nos outros aspectos de cura, senão a gente não vai ter tempo. Mas vamos falar da doença física. Qualquer que ela seja, de um furúnculo a uma doença grave, qualquer que ela seja, ainda incluindo as doenças infecciosas. Hoje a medicina sabe, ainda que ela esteja dentro da base materialista, existem processos que interferem. Ela já admite as influências psicológicas, ela já admite as influências emocionais, ainda que com dificuldade. Mas o fato é, as outras tradições sempre nos falavam de que os processos geradores da doença estão além. Né? Eu fiz aqui o bonequinho, vou reviver. Estão além da manifestação que acontece no corpo físico. Nós vamos atrás da genética, sabemos hoje as estruturas genéticas como funcionam, e ainda assim elas não nos dão respostas definitivas, porque a própria estrutura genética, e cada vez vai ficar mais claro isso, está vinculada à existência de realidades que não são visíveis, não são perceptíveis, pelos métodos que temos ao nosso alcance, pelos conceitos que temos ao nosso alcance de tratamento, de diagnóstico, mas que influenciam o tempo inteiro o surgimento e a cura das doenças físicas, psíquicas e em geral. Para a gente tentar ser o máximo sintético possível, quando hoje nós abrimos as portas e entendemos que alguém, ou médicos hoje há isso em faculdades do mundo inteiro, disciplinas que estudam realidades invisíveis e atribuem essas realidades ao campo quântico e chamam esse campo quântico de estado de múltiplas possibilidades. Então, quando se entrega a mente ao campo quântico, você pode então colher rapidamente reflexos sobre o corpo físico e sobre o seu estado físico que você não conseguiria. Eles estão dizendo o mesmo que todas as tradições e culturas disseram em outras linguagens, em outras palavras. Falando um pouquinho de mecânica quântica, para vocês entenderem quando a gente fala de campo quântico, o que é isso? O que é campo quântico dentro de uma conceituação, até uma ousadia tentar definir dessa forma. Mas o que é chamado de campo quântico é porque quando se estudou a mecânica quântica, se foi descendo dentro, cada vez mais buscando partículas e partículas e partículas, você vai diminuindo a distâncias, por exemplo, de 10 a menos 23. 10 a menos 23, gente, é no 0,23 casas, então são distâncias que a gente não consegue nem conceber. Quando essa distância supera um determinado número, entra-se naquele estado que se chama de campo quântico, de onde surge matéria. O que hoje mais espanta os cientistas, matéria, ou seja, partículas, é como alguns chamam de campo, outros chamam, os cientistas mais materialistas chamam de sopa quântica, e é onde está o tempo inteiro surgindo matéria, e hoje a ciência ainda não tem resposta para esse surgimento de matéria, apesar de usar praticamente vários efeitos vinculados a essa percepção, que diz ao contrário de tudo que a gente vê e toca. Porque pode surgir matéria do nada, pode surgir matéria... E nada é esse. De onde está surgindo essa matéria? Da sopa quântica, do campo quântico, e hoje a gente vê as pessoas começarem a endeusar o tal do campo quântico, como se fosse alguma coisa. Gente, o campo quântico
um outro estado vibracional de um universo, que para algumas linguagens, por exemplo, é o universo astral. Para Kabbalah, é o universo de Yetzirah, da formação. E para cada linguagem, para os budistas, por exemplo, são os universos que estão conectados aos nossos, aonde trabalham os avatares, e esta estrutura está intimamente conectada e jamais separada como a gente pensou. Não existe essa barreira separatória. Nós estamos o tempo inteiro conectados pelo Espírito a essas estruturas, e é aqui que os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vidas passadas, para quem acredita nisso, todo o nosso banco de memória e atuação gerou o processo que redunda hoje nesta encarnação, onde a nossa consciência está restrita, um processo de cura, se nós pudéssemos simplificá-lo, sem entrar especificamente em doenças e como curá-las. O nosso processo de cura é retornar e buscar a fonte. Para simplificar, vamos nos restringir apenas ao plano astral, que é o tal chamado campo quântico, de onde surgem as partículas. Esse plano astral possui sim certos campos formadores, né? Os campos de forma morfogenéticos ou morfobiológicos. Alguém me lembra daquele um biólogo inglês que estudou isso e deu um nome a um processo que todo mundo sabe que vem do plano astral. Só que a gente aqui, a gente nasce, vive e morre pensando que a gente é um ser material e despreza todo o movimento que fazemos de energia em pensamentos inconscientes, em forças emocionais, em conceitos que vão alimentando processos novos e revivendo processos kármicos, porque a lei do karma está atrelada a momentos específicos, especialmente e quase sempre ao campo astral e ao campo físico, ao universo astral e ao universo físico. Quando uma consciência transcende esses dois universos e começa a surgir e entrar em outros níveis, a força do karma deixa de agir. Então todo o processo de autocura, ou todo o processo em que entra em ação o terapeuta do espírito, ele exige a subida de graus de consciência. Processos de autocura funcionam. Alguém que entra nesse estado e busca, e existem várias formas de chegar à autocura. Hoje a gente vai olhar uma delas aqui bem simplesinha. Mas existem muitas, né? E hoje cada dia mais aparecem, nos dando ferramentas para que a nossa consciência se expanda, para que ela entre no campo formador, a matéria então fica, para usar uma fluida, os processos que geram a doença, que parecem para nós inexoráveis, quando a gente olha só a matéria, né? O processo canceroso, um processo que tem vinculação com a genética, e portanto tem vinculação com o karma, se tornam fluidos, entram naquele estado que a visão quântica diz de possibilidades infinitas, porque se libertou do plano físico, entrou no plano astral, e se for além do plano astral para planos de consciência superior, mais ainda, você vai na raiz. Chegando ali, você pode descer com uma recriação do seu processo, e no caso do que nós estamos falando aqui, isso vale para qualquer coisa na vida, mas no caso de uma doença física, você desce com uma recriação, e essa recriação se expressa sob a forma de uma cura física, porque a cura foi ancorada nos estados superiores de consciência, onde tudo que nós acreditamos ser matéria, nada mais é do que uma escala de emanação da consciência, e que a gente só refez o caminho. E ao refazer o caminho, utilizando-nos de vários processos, eu vou repetir, nós conseguimos atingir cura por movimentos autóctonos, autocura. Muito bem. Vamos ver lá se eu colhei alguma coisa aqui nas minhas anotações.
O entendimento disso leva ao entendimento de campo unificado, realmente. Se nós entendemos, quando a gente fala assim, nós somos todos um, isso não é um conceito muito vago. Somos um. O que é sermos todos um? Né? Isso é válido aqui sim, mas é válido quando a gente compreende esse estado aqui. Esse conceito de universos que se interpenetram, eu vou voltar um pouquinho às outras tradições. Para Kabbalah, por exemplo, para a tradição teosófica, os universos, o Yogananda, por exemplo, usa um termo muito interessante, que ele diz que o universo astral carrega o universo físico como se fosse um balão carregando a barquinha do balão. A barquinha do balão é o universo físico, e o universo astral é o balão que leva o universo físico rebocado a ele. Está no universo astral as estruturas que nós conhecemos como estruturas espirituais. As colônias, nosso lar. E o universo astral se divide em vários subuniversos. Isso aqui não é tão simples assim, mas é para nós importante que a gente trabalhe dentro desse conceito, no sentido geral de perceber que esses universos estão atrelados. Para Kabbalah, por exemplo, existe um universo chamado Bilon. Esse universo Bilon é o universo astral porque ele está no mundo de Yetzirah, no mundo da formação, e ele controla integralmente o universo físico. Na verdade, Bilon, vocês têm ideia do tamanho do universo astral em relação ao nosso universo físico, Bilon é considerado apenas um conjunto de galáxias do universo astral. E tem a tarefa de controlar inteiramente o universo físico. E de libertar simultaneamente, porque esses seres também estão envolvidos em algum grau de karma, a consciência de uma forma completa e total até que nós atinjamos a unidade. Essa história de recriar a matéria do nada é tão real que a gente tem que, todos os dias, acho que todo mundo hoje tem lâmpada de LED em casa, né? Você sabe o que é uma lâmpada de LED? Um dia eu falei aqui, mas você sabe como que funciona? Como é que é uma lâmpada de LED? Lâmpada LED significa Light Emitting Diode. Díodo emissor de luz. É um chip. Vamos lá, voltar para trás, esperar. Uma das coisas que mais espantou os cientistas foi entender como se dá um salto quântico hoje. Tudo é salto quântico. O que é um salto quântico na sua origem, definição? Um elétron que sai de um orbital, de um estado onde ele está, para outro. Quando ele faz isso, ele não anda de um lugar para o outro, como eu estou fazendo aqui. Se eu desse um salto, não é nada disso. O elétron simplesmente desaparece e aparece no outro lugar sem passar por nenhuma trajetória física. Aí vamos lá, ele entra onde? Na sopa quântica. E de lá ele volta. E quando ele faz esse movimento, ele emite luz. E ao emitir luz, a gente consegue capturar isso nos chips e fazer lâmpadas cada vez mais poderosas. Com pouquíssimo gasto de energia. Em relação às lâmpadas anteriores, filamentosas, de todo jeito. A tal da sopa quântica, na verdade, é o quê? O elétron vai para o universo astral e volta. Então a gente tem aqui um fenômeno de materialização o tempo inteiro nas lâmpadas de LED. Então, como a gente está preso aqui nessa conceito, não importa, né? Botou na lâmpada de casa, igual a outra. Nada puxa a gente para pensar que está acontecendo um pequeno milagre ali. Essa passagem de um plano a outro e a volta com efeitos pode acender uma lâmpada de LED, pode curar espontaneamente uma doença. Ou em processos muito rápidos. Se existe a consciência de um ser para fazer a autocura. O Orton falou do Joel Goldsmith. Joel Goldsmith, sem entrar em nenhum detalhe disso, disse o seguinte: salte a sua consciência para onde não existe doença, e é assim que ele fazia. Agora a gente vai entrar no movimento do terapeuta. E aí é complexo, porque ele... E essa consciência acontecendo aqui, você vem reescrevendo a história inteira e desfaz os níveis kármicos, quais sejam eles. Repito, você pode se valer de vários métodos. O do Joel Goldsmith era um método muito radical, em que ele chega e diz, olha, não precisa nem muito... Ele foi um discípulo de Yogananda que teve um despertar, e ele, olha, entra nesse estado de consciência, você vai ver como as coisas... É difícil entrar. Mas o fato é o seguinte, pois é o que a gente tem que fazer. É claro que é, né? Senão nós todos estávamos aqui, não estávamos sentados aqui nesse estado limitado de um corpo físico.
Nós estaremos absolutamente em caminho de libertação muito rápido. Olha, ele faz isso, mas existem outros métodos que vão chegar ao mesmo grau, o entendimento de que tudo está falando, e aí a sabedoria de Jesus Cristo, quando diz, vai buscar o Espírito. O que ele está querendo dizer? Esse Espírito é onde tudo vive a consciência, vive a energia, vive a vibração, chega na matéria, mas não se resume a isso, e nós estamos presos nisso. A civilização ocidental, mais do que nunca, mas está a ponto de libertação, para que a gente possa atingir a cura no sentido amplo. Nós hoje estamos falando aqui de cura de doenças físicas. Como é que entra o terapeuta nisso? Agora é uma coisa que eu tenho eu particularmente observado. Um terapeuta, quando eu falo um terapeuta, é um médico, ou um terapeuta que não é formado em medicina, mas alguém que se dedica a trazer ou convergir a cura a um outro ser. Ele precisa entender, para ser um verdadeiro terapeuta nesse sentido, que ele tem que sair desse campo aqui. Porque se ele manobra dentro desse campo, ele pode, inclusive, rapidamente transcender o plano físico, entrar nas energias sutis do plano astral, agir, mas o ego, como nós chamamos, esse ego restritor, esse ego preso ao karma, ele trabalha aqui dentro dessa linha, basicamente. Ele pode até transcender, mas a maior parte da manifestação do ego está aqui, entre o plano físico e o plano astral. E, portanto, um terapeuta, o médico materialista vai agir só aqui. O que ele faz? Ele está trabalhando com energia. O que é um remédio? Uma substância química. O que é uma substância química? É um conjunto de átomos, de moléculas que vão entrar em ressonância com outras dentro do corpo. Só que elas vão trabalhar, e sem desprezar a aspirina, né, o alcacel, mas vão trabalhar aqui. É claro que eu preciso, e portanto a gente tem a surgimento da homeopatia, surgimento de outras visões médicas que vão. Mas o terapeuta verdadeiro, ele pode ser egóico ainda quando ele transcenda aqui. Desculpa, o terapeuta, eu chamei de verdadeiro, mas o terapeuta. Mas o terapeuta verdadeiro, ele vai se basear naqueles grandes curadores. Ele tem que sair fora dos campos egóicos. E isso, ele precisa elevar a sua consciência. Como é que trabalha alguém que realiza milagres de verdade? Né? Que você pode realizar efeitos miraculosos ainda dentro do campo egóico. Manobrar as leis desconhecidas do campo físico que estão vinculadas ao universo astral e realizar efeitos prodigiosos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do terapeuta verdadeiro. Aquele que quer ser um terapeuta, ele precisa transcender isso e entender quando o ego dele se funde com esta consciência, e aí vão desaparecendo o orgulho, vaidade, todas as características mais claras do ego, de que ele, ao realizar um efeito milagroso, ele não está realizando um efeito milagroso porque o seu ego fez. Nada. Ele está realizando um efeito milagroso porque a consciência dele se conectou à consciência onde não existe o processo que nós chamamos de doença, porque ele é fruto, repito, de uma desarmonia entre a energia e a vibração e tudo aquilo que nós definimos como isso e que caracteriza a nossa consciência parcial. O verdadeiro terapeuta vinculado aqui cura pelo espírito, independente do método que ele usa. Seja um médico comum, seja um terapeuta como Joe Goldsmith, que simplifica o processo. Mas todos aqueles que agem entendendo que é no plano superior que se resolvem as coisas. Eu uso um exemplo, eu tenho um exemplo legal. Imagina que esse copo, que isso daqui, a gente botasse no congelador e essa água se transformasse em gelo. Ela toma forma, né? Vai tomar uma forma cuboide de gelo. Aí eu quero mudar essa forma. Como é que eu mudo? Eu tenho que mudar o estado, né? E se eu fizer isso aqui, se transformar em vapor, colher e jogar num outro recipiente com a forma que eu queira, esse processo é mais rápido ainda. O processo de crescimento, muito palidamente, de consciência, se compara a isso. Eu vou lá em cima, eu elevo a minha consciência, que significa que eu saio do estado amarrado aqui onde eu estou, acreditando que só é isso que existe, com a aparência de matéria sólida e tudo mais,
daqui eu consigo reposicionar. O terapeuta, agora tem uma coisa séria do granturismo falar, antes da gente entrar no dado prático. Isso está se dando muito com a aproximação de seres extraterrestres do planeta. Porque é o seguinte, volta à história do tudo. O verdadeiro terapeuta que ele eleva a sua consciência, ele entra num estado que ele percebe a sua unidade com tudo e com todo. Então ele pode curar sem ego, intervindo diretamente em estados egóicos, fazendo o equivalente a verdadeiras cirurgias em nível energético, que atuam no psiquismo, que atuam em graus até mais profundos do que o aparente, o apenas psiquismo material, vão nas memórias kármicas, vão nas estruturas que estão completamente desorganizadas, mas tudo é energia, tudo é vibração, tudo tem uma base. Não existe nada solto no ar. Um pensamento, um sentimento, uma emoção, seja hoje, seja há 1000 anos atrás, está ali, codificada, vibrando. O terapeuta que tem essa liberdade de consciência, e hoje a gente está vendo isso muito ser feito por seres talvez com a ideia de acelerar karmas, ele pode intervir, equivalente ao cirurgião. Na verdade, os espíritos fizeram isso sempre. A gente viu isso no Frei Luís muitas vezes. Ele assume a dissolução kármica para ele, isso é uma história que a gente não vai conversar aqui agora, e retira esse processo de uma forma cirúrgica e traz uma cura imediata. Geralmente isso não é feito, lá vão ter. Geralmente isso é feito em alguma base no paciente a ser curado. Paciente no sentido amplo da palavra. Porque sem a conexão dupla, se você faz uma coisa que só o terapeuta está agindo, geralmente a gente quer o quê? Que o médico faça tudo por nós. Essa comparação vale. Se você não se conecta, se você não tem fé, se você tem fé, essa história vai muito mais rápido, a intervenção do terapeuta é muito menor em evidência. Mas hoje a gente tem presenciado, quando eu falo hoje, de uns 20 anos para cá, a gente tem visto isso muito intensamente ser feito por seres que fazem essa intervenção acontecer, ancorando numa mínima sintonia que se dê da parte daquela pessoa que está buscando a luz, intervém, como dizer, ó, a oportunidade está dada. Isso geralmente está sendo feito por seres extraterrestres. Estamos falando de coisas sérias. Eu, particularmente, presenciei. Paulo estava com a gente quando a Rochalina teve. E eu tenho presenciado isso cada vez mais. No ano de 1986, a Rochalina teve uma crise hipertensiva muito grave. A pressão foi lá para os píncaros e a gente, eram vários médicos, Frutuoso, Calcela Frutuoso, Gasol, e eu me lembro muito bem que os médicos aqui, né? Vamos botar o Rochalina no hospital. Aí eu pensei, nossa, eu estava começando a entender. Aí ele, porque eu jamais diria isso, né? Até porque era mais novo do que a turma lá. Então, mas ele disse, não me levem, ele estava mal. Não quero o hospital de jeito nenhum. Não me levem, ele pai, não leva. Ele está delirando. Não me levem para o hospital. Eu quero ficar aqui. E bom, resolveu-se que ficaria na casa dele. Ficamos ali. Começou a noite, rodou a noite. A pressão mal. O Gilberto Arruda, que naquele momento estava encarnado, ele olha e fala assim, olha, eu acho que o Rochalina não vai. Estou vendo a dona Astéria, que era a mulher dele, chegou aqui com um pano branco. Estou vendo a dona Maria da Paz. Estão esperando E o Gilberto disse isso, falei assim, então gente, vamos revezar, cada um deixa um quarto, cada um fica um pouquinho, a gente aqui concentrado, né? Todos nós muito desabilitados para fazer qualquer coisa mais do que dar um soro. Eu peguei uma veiazinha dele, né? Não sei se a gente fez alguma hipertensão nervosa, acho até que não. E eles ficam esperando, vai acontecer isso, né? Daqui a pouco, do nada, o Rochalina estava em profunda letargia, quase não estava sendo comatoso, e abre o olho e diz a seguinte palavra: Jesus, me ajuda. Não só isso, parece até o ela lá.
Aí o Gilberto, que era uma mediunidade espetacular, para assim, você está vendo o que eu estou vendo? Aí no primeiro momento não, mas depois comecei a me concentrar e fui ver. Então aconteceu a seguinte coisa: o quarto abre a parede, descem uns seres que devem ter uns 3 metros de altura, mais ou menos, todos eles de um azul prateado enorme, viram para cima do nosso ali e falaram assim: sei lá o que era aquilo, vendo um pacote de energia, de luz, aquilo pegou o corpo dele, o corpo dele brilhou assim por um segundo inteiro, flash, né? Aí o Gilberto falou: você viu? Eu falei: olha, acho que nem tudo que você viu. Você viu muito mais, mas eu já pensei, não vai de canal não. A dona Estela, a mulher da paz, até ficaram de lado, porque chegou a entidade chegar e resolveram o negócio. 10 minutos depois, na olho, eles tinham um olhar de quase criança, né? O que vocês estão fazendo aí? Eu vou morrer não. Não é agora. Me dá uma sopa aí. Gente, ele levantou, tomou uma sopa, pressão 14/8, que era o padrão, ele tinha 81 anos. E no dia seguinte estava voltando para o meu. Então foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de intervenção. Na verdade, a intervenção dos grandes curadores, que mexem profundamente em sistemas vinculados ao nosso karma, vinculados às origens, porque a nossa origem de doença, qualquer doença que a gente tenha, de um resfriado, está vinculado a isso, a esse processo, a uma doença grave, e nós somos capazes de modificar esse processo, seja por automovimento, seja pela intervenção de um terapeuta, e que seja cada vez mais um mundo cheio de novos terapeutas com esta consciência que sai do ego para entrar aqui no grau superior e aí poder sim fazer curas verdadeiras. E graças a Deus isso está acontecendo. Nós estamos num movimento silencioso de acontecer isso. Então, gente, eu acho que foi para a gente poder fazer uma. Eu vou, cadê o Michael? Olha, esse mantra El Narufana é uma coisa que pode ser usada por qualquer um. El, Senhor, Deus, né? Quer que eu escreva? Vamos apagar aqui. Olha lá. Oi? As cirurgias espirituais, por exemplo, são. Quando uma entidade se incorpora, faz um trabalho, ela faz uma intervenção geralmente vinculada ao nível astrofísico. Mexe na energia invisível do corpo astral, seja o que a gente vê, pele espírito, o que for, e daí ele faz o movimento. Mas a gente já vê atingir a níveis mais profundos. Eu vi isso acontecer muitas vezes, a gente viu isso lá no Feliz e vê aqui acontecer, enfim, mas e por que acontece a gente não sabe, né? Isso aconteceu contigo. E a gente tem alguns exemplos aqui de pessoas que não são. Oi? Sim? Não são seres privilegiados, ninguém é privilegiado por isso. Pelo Gil. Sim. Quer falar, Paulo? Cara, o que eles fazem, eu acharia, não. Para você saber. Eu estava, não fui lá, porque eu não era médico. Vocês todos eram médicos. Então, mas eu fiquei ligado, vibrando. Nós todos ficamos em corrente, foi verdade. Exato. E depois teve relato de Gasola, de várias pessoas. Mas essa história dos extraterrestres está sendo revelada para mim agora. Isso aí eu não sabia. Isso aí não, ninguém falou, ninguém escreveu isso. Ninguém falou isso, ninguém escreveu isso. Agora eu estou sabendo esses anos todos depois. Eram seres inesquecíveis que apareceu ali. Eu estava ligado todo, estava lá porque não era médico. Olha aqui, gente, um método rápido, prático, forte, intenso de trabalho de autocura. Ele pode acontecer aqui. O que é isso que vocês estão vendo aí? Vamos lá. Eu já disse algumas vezes que o livro dos Salmos não é apenas um livro de bonitas orações ou às vezes feias orações. Aí você vai ver uma oração ali e fala: o que é isso? Ele vai nos caminhando agora, corta a cabeça dele, tira o sangue. No fundo, as orações são códigos, e o que vale são as coisas ocultas dentro de cada um dos salmos, e são muitas, de letras, palavras, parágrafos.
Quando a gente fala de cura, um dos salmos mais poderosos para a autocura, isso aqui é um trabalho que cada um pode fazer para si e fazer para outros também. É o Salmo 80, na numerologia hebraica. O mestre do canto com Shoshanim, Edut, o Salmo de Asaf. E o português dele é um negócio assim meio assim. É muito interessante, mas hoje a gente não tem tempo para falar, eu quero só. Existe uma frase sacada dentro desse salmo, onde está oculto esse nome. Para quem conhece o nome de 72, nome de Deus, sabe que esse nome é o nome principal de cura. Men, Rei, Shin. Essas 3 letras hebraicas que formam o nome, inclusive se a gente virar essas letras aqui, vira Noshé. Cada letra é um condensador de energia, essa história que nós falamos aqui, de consciência, de energia e de vibração. E as letras vêm de lá de cima. Estou falando das letras hebraicas, mas posso estar falando do vocabulário sânscrito, posso estar falando de ideogramas, de outras civilizações, todas têm o mesmo propósito e funcionam com linguagem diferente. Em inglês tem uma palavra para uma coisa, o japonês, o português, o francês tem outra, mas todos se referem à mesma coisa. Esse nome que está aqui, ele está oculto nesta frase, em português primeiro. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze sobre nós resplandecer tua face, e então seremos salvos. Vejam uma palavra que surge aqui em português. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze sobre nós resplandecer a tua face, então seremos salvos. Em hebraico, veja como o português ou qualquer língua ocidental simplifica. Em hebraico se usa para se referir à divindade, nessa frase, 2 nomes de Deus. Na verdade, um nome e um predicado. Elohim Adonai Tsevaot. Hashivenu Haer Panecha Venivashea. É isso que eu falei em português, dito em hebraico. Desta frase saca-se esse nome. Está lá no Êxodo, mas está dentro desse salmo também. E isso daqui que está ali são nomes curadores que estão no salmo por inteiro. Não nas palavras apenas, mas nas letras hebraicas. Então, no Salmo 80, além do nome principal de cura, estão esses todos os nomes aqui, alguns nomes de 72, como esse aqui, esse daqui, esse aqui, lá em cima. O outro dali tem muitos nomes dos nomes de 72, mas tem outros que não estão, por exemplo, como esses 2 aqui, aquele que está ali. Mas são nomes divinos também, e olhados em bloco, a gente não vai olhar esses nomes um por um, a gente vai olhar em bloco. Eles emanam uma força curadora que pode ser usada como instrumento de meditação por nós, quando a gente queira curar alguém ou queiramos ficar melhor de alguma patologia. Por quê? Repetindo, eles são consciência, vão subir aquele nível, vão nos ajudar a subir ao nível onde nós viemos trabalhando e recriando, restaurando as estruturas de harmonia e bem-estar que são o nosso direito de nascença. Nós nascemos com esse direito. Ninguém nasce para ficar doente. Inclusive as doenças, quando a gente privilegia doença, sofrimento, é uma coisa muito específica que foi muito mal entendida pela criatura humana. Jesus não se crucificou para ficar crucificado. E outros tantos não sofrem apenas pelo prazer do sofrimento. São processos mais complexos, nem está o caso aqui. Mas o que hoje comanda o conhecimento civilizatório é de que nós somos criados para a glória, no sentido amplo da palavra. Nós somos criados para não estarmos doentes, somos criados para compartilhar esse poder enorme que a gente fez com os meninos na caverna, a compaixão absoluta que a gente tem de realizar coisas. Cada um de nós pode fazer isso no nosso micro-mundo. E ter um estado de compaixão permanente por tudo e por todos. Abdicar do julgamento, abdicar da condenação. Não fazer o que fez Miriam, que falou mal do seu irmão, e imediatamente aparece a lepra. E ele vai, o que ele faz? Pede por ela. Senhor, cura a ela. Nada fala lá, dentro de que escrever. Esse nome El
que se escreve assim, um Aleph e um Lamed, é o nome da misericórdia, por definição. Então ele pede misericórdia. Rifá é um nome cura. El-Harfanalá. Daqui vem o nome de um dos arcanjos mais poderosos, Rafael, que junta o nome de El ao nome de cura, o arcanjo Rafael. Rafael, portanto, por isso é um anjo de cura. E se vocês lerem o livro onde aparece Rafael, é um livro de cura em todos os sentidos. Se vocês lerem o livro de Tobias, ele cura o pai, mas cura tudo. Ele entra em cura no sentido amplo. O curador que cura só doença física, o curador que cura doenças sistêmicas nossas, na nossa relação social, nos nossos enganos, na forma como a gente encara a vida, nas cadeias que criamos para nós mesmos. Isso é cura. E a gente precisa trabalhar disso. E existem hoje terapeutas espirituais cada vez mais à nossa disposição. Então, El-Harfanalá pode ser usado como mantra, e esses nomes podem ser visualizados em bloco. E que visualizar em bloco. Olhem todos de uma vez, porque eles vão compor como um código genético, entre aspas, uma estrutura vibratória que vai nos conectar com estados de consciência que vão permitir que os processos patológicos que nós vivamos, sejam quais forem eles, vinculados ao karma, seja qual for ele, sejam trabalhados e, portanto, curados. E o melhor dos mundos, a melhor prática é que a gente faça isso pensando nos outros primeiro. A gente já falou isso aqui. Pense em alguém que precisa. Trabalhe primeiro para essa pessoa que precisa, depois peça para vocês, para nós. Né? Salmo 80, então, gente, aos poucos a gente vai falando um pouquinho dos salmos aqui, essa coisa. Vamos fazer então no final, aí eu me lembrei o seguinte, para a gente acabar e não fazer uma oração, uma música do livro Mar Infinito que o Maurício fez, o disco, Mar Infinito. E chama-se Seja eu livre, seja eu liberto. E a gente pensou em colocá-lo aqui para que a gente cante nesse final. Então, coisa aí, né? Você consegue colocar? Vamos deixar isso aqui aceso, porque as pessoas podem cantar olhando isso aqui, se quiserem. Oi? Você quer Deus de Luz também? Tem aí, Marco, as duas? Não, ela só botou. Ela tirou o Deus de Luz? Não, botou Seja Liberto. Só botou Seja Liberto? Então a gente fica devendo. Tem direito de ser o Deus de Luz agora daqui, não? Não, mas se não tiver rapidinho, né? A gente tem 7 minutos. Ah, não, aqui, ó. Você consegue? Eu sempre mesmo. Vai pegar o CD, você vê que a gente. A música, né? Gente, quando ela pega a música. Quer cantar? Não, a gente pode falar. Deixa só aparecendo ali as letras, não sei se vai ser possível muitas vezes imagens das pessoas. Então lembre, não se esqueça quando a gente fala essa música, essa daqui pode apagar? Essa primeira. E o som. Quebrem-se as correntes
cada coração. Já chegou a hora da libertação. Seja liberto, seja livre, seja liberto. Santos irmãos, eu apresento meu ser poder. Venho pedir ao único poder e de todos os corpos e de todas as vidas, incluindo a tua, eu seja curado de todo dano e todo mal. Seja livre, seja liberto, e a todos meus irmãos, por suas santas mãos, erguem-se as correntes de cada coração. Já chegou a hora da libertação. Seja livre, seja liberto, seja livre, seja liberto. Livre, liberto, livre, liberto. Seja eu liberto, seja eu livre, seja eu liberto, livre, liberto, livre, liberto. Vamos respirar enquanto estamos pegando essas luzes, esses irmãos. Você viu a música, mas... Pode por favor. Deus de luz. Santos irmãos, eu apresento o seu poder. Ao único poder e de todos os corpos e de todas as vidas, incluindo a tua, eu seja curado de todo dano e todo mal. Seja livre, seja liberto, e a todos meus irmãos, por suas santas mãos, erguem-se as correntes de cada coração. Já chegou a hora da libertação. Seja eu livre, seja eu liberto, seja eu livre,
seja curado de todo mal, seja eu livre, seja eu liberto de todos os meus irmãos por suas santas mãos. Pegue-se as correntes e lembra-nos a pedidos de Jesus. Deus de luz, cura minha alma, cura meu corpo inteiro. Deus de luz, limpa meu ser do pó, para que eu possa te receber. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Como Joaquim renascer, amém. Como Moisés quer triunfar, amém. Como homem quero te ouvir, amém. Cura mergulhar na profundeza do teu mar, como Krishna te contemplar no imenso céu, como Jesus quer te amar no teu lugar. Deus de luz, cura minha alma, cura meu corpo inteiro. Deus de luz, limpa meu ser do pó, para que eu possa te receber. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Como Joaquim renascer, amém. Como Moisés quer triunfar, amém. Como homem quero te ouvir, amém. Cura mergulhar na profundeza do teu mar, como Krishna te contemplar no imenso céu, como Jesus quer te amar no templo da alma. Como é que é, gente? A mesma coisa, até essas duas, né? O disco tem, se vocês quiserem. A gente tem até disponível aqui, é verdade. Se quiserem comprar, tem.
Tem uma marca para vender, é verdade. A Laje Proibis vende esse bicho igual água. Eles estão nos eventos sempre, publicando 2.000 lá. Esquecemos de mandar o sim pra gente. Gente, obrigado por ter estar com essa consciência aqui. Seja uma ótima semana para nós todos e que a paz seja conosco. Tá?